aos que transformam, porque ainda acreditam. Aos que correm atrás e não atropelam ninguém. Aos que querem subir, mas sem fazer os outros de escada. Aos que desejam ir mais longe e não deixam ninguém para trás. Aos que lutam para só existirem vencedores. Aos que dão mais do que pedem. Aos que conhecem o poder da gentileza. Aos que acreditam que valores são muito mais que números. FAI, além de grandes profissionais, formamos grandes pessoas. Boa noite, sejam bem-vindos ao Praxis 2017. Esse evento da área de comunicação organizacional é promovido pelo curso de gestão da comunicação organizacional da pós-graduação da FAI. Hoje, assim como tivemos no evento do ano passado, contaremos com a participação das nossas 5 professoras voltadas à área de comunicação organizacional e comunicação de marketing. Eu sou o coordenador do curso, meu nome é Douglas, e para mim é um prazer poder contar com um grupo tão seleto de meninas, que eu sempre costumo chamá-las das meninas do tio Douglas, fazendo uma alusão direta à coincidência, eu diria uma feliz coincidência, de contar com um grupo exclusivamente feminino. Nós teremos algumas instruções para passar para vocês, quanto vai ser a dinâmica da nossa conversa aqui. E a ideia é realmente que seja uma conversa informal, uma troca de ideias entre 5 profissionais, além de professoras profissionais de comunicação, do mais alto gabarito, e um público tão seleto. Aqui nós temos alunos da área de comunicação, da graduação, alunos da área de comunicação e marketing, da pós-graduação, ex-alunos, através do nosso FAIEX, que é o grupo de ex-alunos da FAI, profissionais da área de mercado, diversos deles conhecidos de vocês, se vocês olharem aí para trás, certo? Além de representantes da área empresarial. Nós teremos hoje uma dinâmica um pouco diferente. Se vocês olharem, tem um link lá em cima para vocês fazerem perguntas. Dentro desse link, vocês terão capacidade de estar interagindo diretamente com esta tela que está aqui na frente, que vai ter uma cópia do celular de vocês, tá ok? Portanto, só tome cuidado quando vocês forem escrever, para escrever com amor e carinho. Todo mundo está vendo. A nossa integração é feita com o objetivo de que a gente possa discutir comunicação organizacional na prática. E o tema central da conversa de hoje é por que investir em comunicação organizacional. Algo que está extremamente em voga dentro da área empresarial, principalmente em momentos como nós estamos passando agora, nessa dinâmica toda. Aproveitando o ensejo, considerando que diversos de vocês ainda não estão fazendo a primeira visita conosco, quando acabar o evento, nós estamos programados para acabar às 22h30, acabando o evento, vocês são convidados a subir aqui na saída do nosso anfiteatro, tem os elevadores, convido vocês a irem até o 3º, 4º e 5º andares, conhecerem as nossas salas de aula. E estão convidados, inclusive, em especial, os empresários e participantes do meio empresarial. Nós temos aqui na FAI a possibilidade de que vocês possam interagir em disciplinas isoladas. Se interessarem, certo? Podem cursar uma disciplina. Isso está liberado para todos. Basta que você seja formado em curso superior e depois uma boa conversa com o coordenador orientado para fazer esse processo. Estamos abertos à comunidade empresarial, estamos abertos à comunidade acadêmica, e a ideia é que nós temos essa relação entre a academia, certo, e o meio empresarial, dentro de uma business school com o máximo de amplitude possível. Eu gostaria de convidar as nossas professoras para iniciarem o debate. Eu vou convidar de uma a uma. Por favor, primeiramente, a professora Sulamita, que vai estar conosco. A Sulamita Mendes é nossa professora da área de comunicação organizacional, gerenciamento de crise de imagem.
Depois, por favor, professora Dulcinea Novaes, que vai estar conosco, que é conhecida por vocês da telinha, é nossa professora de Relações com a Mídia. Professora Denise Secato, da área de gerenciamento de processo organizacional. Professora Ana Paula Carvalho, representante da área de comunicação interna e endomarketing. E quem vai estar conduzindo com todas essas relações e ligações com vocês, a professora Patrícia Pressas, que é responsável pela comunicação integrada de marketing, que está vendo diretamente com vocês essa relação entre as duas áreas. As questões estão aí abertas para vocês. Eu vou passar os microfones para as minhas meninas. E agora, pessoal, é com elas. Por que investir em comunicação organizacional? Bom, primeiro agradeço ao Douglas, meninas, as meninas do Douglas, a todos vocês que estão aqui mais uma vez, né? A gente já teve o Praxis 2016, esse ano o Praxis 2017. A gente espera, com isso, também abrir esse nosso bate-papo e trazer, primeiro, todo o conhecimento que a gente tem, as práticas, né, de mercado, onde a gente atua, fora as questões acadêmicas aqui da FAI também, ligadas tanto ao curso de comunicação organizacional, da qual nós 5 fazemos parte, né, cada qual com a sua disciplina específica, para que a gente faça esse bate-papo e também consiga fazer uma grande discussão aqui sobre o nosso tema do Praxis 2017, por que investir em comunicação organizacional. E aí, meninas, eu já abro aqui a nossa discussão de hoje, né, que é a nossa grande pergunta que não quer calar exatamente é essa, né? Por que investir em comunicação organizacional? A gente sabe que, para alcançar os objetivos, a comunicação não é só essa questão de ser um informativo, de ser uma ação sem repercussão. A gente precisa ter propósito, a gente precisa ter integração, a gente precisa ter unidade, a gente precisa fazer com que, tanto interna quanto externamente, a gente consiga ter um discurso proprietário, né, de marca, de mercado, de colaboradores, inclusive. Só que, antes de que simplesmente a gente responda essa pergunta tema do nosso painel, eu queria ouvir de vocês qual a visão da comunicação organizacional nesses dias de hoje. Em que pé estamos quando o tema é comunicação organizacional? Por favor, posso meninas. Começar? Lógico. Então, boa noite a todos. Meu nome é Ana Paula. E, da mesma maneira que nós estamos nos questionando por quê, hoje os consumidores que se questionam por que eu vou comprar de você, e não é mais o que nós vendemos ou como nós vendemos. Eu acredito que seja essa a lógica da nossa discussão. Por que investir em comunicação? É resultado, mas, acima de tudo, nós hoje temos um consumidor que ele espera relevância, ele espera nosso propósito. Por que nós existimos enquanto marcas? Então, é um estudo que já tenho feito aí há algum tempo. Propósito de marca. Por que a gente existe, em primeiro lugar, para fazer relevância para o nosso consumidor? Acho que a gente pode começar por aí, de repente. Então, eu acho que é um tema, a comunicação organizacional está cada vez mais ganhando importância nas organizações, em função disso que a Ana acabou de falar, mas assim, eu destacaria a questão da coerência das marcas, a coerência que as organizações hoje precisam transmitir diante de tudo que está acontecendo no mundo, né? Essa transformação que a gente tem passado. Temos visto aí grandes casos, né, de marcas aí sendo questionadas a todo momento, e a comunicação organizacional ela que dá a liga para que a organização mantenha essa coerência, que é através da gestão da reputação, né, que envolve uma série de outros temas que certamente a gente vai aprofundar aqui. Então, eu destacaria essa questão da gestão da reputação para ser um guardião da coerência das organizações, né? Boa noite a todos. E, dentro dessa coerência, a comunicação organizacional ela tem que estar o quê? Ligada ao cybercidadão, aquele ser que está hoje conectado, né? Porque existe toda essa comunicação em rede, então é preciso cuidar disso também em relação aos conteúdos que se veicula
na rede, fora da rede, dentro das organizações, dentro do mundo corporativo, inclusive. E pegando esse gancho, por que a empresa tem que investir em comunicação? Porque hoje todos vocês aqui, todos, nesse exato momento, vocês consomem e produzem comunicação. Então, as empresas têm que ter uma comunicação cada vez mais, ou seja, assim, cada vez mais profissional e muito menos amadora. E ainda existem empresas que não investem em comunicação, fazem de qualquer jeito. E como nós estamos nesse meio onde todos produzem, quem produz melhor se destaca muito mais, tanto em períodos bons como em período de crise. Aproveitando esse gancho, né, algumas empresas investem mais ou melhor, né, já entendem a necessidade de ter um profissional, seja interno ou seja terceirizado, enfim. A pergunta é extremamente óbvia, né? O quanto uma reputação de imagem de marca, ou enquanto a gente tem esse cuidado em saber que não é hoje só a marca que apresenta o seu próprio conteúdo, né? Mas o próprio cybercidadão que está aí. Qualquer um hoje fala de uma marca, salva uma marca ou destrói uma marca com um post, às vezes, numa rede social. E a pergunta mais óbvia é o que a gente, né, como profissionais de comunicação, todas aqui na sua especificidade, o quanto a gente tem que se preocupar com aquele velho posicionamento de marca, o quanto é esse trabalho, porque também a internet, enfim, as redes sociais, elas estão aí 24/7, né, toda hora, em qualquer hora. E nem sempre a gente, como profissional ou as próprias empresas, estão atentas ou conectadas 24/7. E, às vezes, um final de semana, a coisa desanda, e, quando você chega segunda-feira, às vezes pode ser tarde demais, né? Ou a repercussão disso foi tão negativa ou tão fragilizou tanto a imagem de marca, como a gente vai ter que também estar muito mais antenado ou muito mais disponível, ao mesmo tempo, para esse trabalho de manter esse posicionamento, manter essa reputação, manter esse propósito de marca constante para o mercado. Mas era bom saber o que está acontecendo, né? O ano passado deu problema com o microfone. A gente brigou aqui na frente por causa do microfone. Bem, eu penso que o profissional, cada vez mais, ele tem que... Primeiro, que a responsabilidade hoje da comunicação não pode ser exclusiva mais da área de comunicação. Todos têm que estar envolvidos, né? Do alto escalão até a recepção, enfim, todos têm que saber que tem um determinado papel. Claro que alguns não sabem, mas eles estão fazendo esse papel mesmo, não sabendo que tem essa finalidade, né? Então, a responsabilidade da área de comunicação é justamente fazer essa interface com todas as outras áreas, para procurar trazer essas necessidades para dentro da casa e criar essa marca, porque a marca hoje não pode ser criada somente com comunicação. Ela é uma promessa, ela está trazendo uma cultura, ela está trazendo uma identidade muito maior do que uma logo e um nome, como era no passado, né? Então, começa bem por aí na questão do profissional, ou seja, tem que ter muito jogo de cintura, tem que ter muito conhecimento, não dá para sentar achando que terminei um curso e está tudo bom, dali 2, 3 anos o que você aprendeu já não é mais válido, a gente sabe disso, nós aqui sabemos, estamos o tempo todo estudando, né? Então, acho que esse é o principal ponto de descobrir que a comunicação ela não pode mais ser operacional, ela ainda é, mas ela tem que mudar urgente, e essa mudança ela acontece desde o dono da empresa, que começa a enxergar como estratégico, e o profissional que começa a parar de se acomodar e fazer como sempre foi feito. Tem que trazer outra solução. Você, só mais um item, você falou do final de semana, né? Mas hoje a gente tem que ver que um jornal pode ser lido num celular, pode ser lido em várias outras plataformas. Então, não é mais só no final de semana, né? Em todo momento a gente está... que é a história do 24/7, né? A gente está em qualquer lugar, em qualquer hora. Exato. Acho que, pegando o gancho da Sulamita, a questão, para uma organização investir na comunicação organizacional, ela precisa ser estratégica. Para ela ser estratégica, ela precisa de um profissional que saiba enxergar de forma estratégica, né? E saber lançar a mão, saber usar as ferramentas todas que estão à disposição hoje.
e que nos desafia, né? Nessa questão da velocidade, nessa questão de qualquer deslize já causar danos, às vezes impensáveis. Então, eu acho que a questão do profissional é bem importante mesmo, em relação a saber usar essas ferramentas e saber se posicionar, saber outras disciplinas que não só a nossa área, né? Então, tem que saber Excel, né? Tem que saber métricas, tem que entender de finanças, para você dialogar de mídia, uma série de outras coisas. Pessoas, inteligência artificial que está aí, Big Data. Então, assim, é um desafio grande, mas que precisa que nós, profissionais, tenhamos essa capacidade de sempre estar crescendo nesse aspecto. Mas deixa eu pegar aqui para todas levantarem. Assim, a gente sabe, né? Ninguém aqui é tão inocente em saber que a gente tem que se preocupar desde o alto escalão até o chão de fábrica, enfim. Mas quando a gente fala de empresas ou de marcas em que o mundo é ali, são 300 pessoas, são 200 pessoas, são 5 pessoas. Talvez a gente tenha um controle de repasse dessa informação mais próximo. Mas se a gente passar e pensar em empresas que têm várias sedes, são 5.000 pessoas trabalhando, como chegar naquele último cabeça lá, que é o cara que vai para a internet e xingar o chefe, por exemplo, e que assim, a gente sabe, e talvez não quer dizer que ele não saiba. Agora, a fragilidade que a gente tem de conseguir fazer com que realmente todos esses colaboradores se engajem, né, de alguma forma tenham esse engajamento com essa grande imagem de marca. Como se dá esse trabalho? Eu queria só colocar uma questão nesse sentido, que agora provocando um pouquinho RH, tem algum RH aqui? Não? Opa. O manual, a conduta que as empresas precisam ter. Eu conduzi uma pesquisa recente de 2 anos, aí, me debruçando sobre a comunicação interna e o uso do WhatsApp, que todo mundo aí está sempre notificando, colocando um comentário. Com certeza, muitos daqui ainda estão trabalhando. Então, como fazer esse controle? Hoje em dia, a gente precisa de gestão dessas pessoas. A gente precisa, como comunicadores, levar para os gestores esse cuidado, esse alerta, essa atenção. Hoje, as empresas, nós estamos além do muro das empresas. Então, é fazer essa gestão de conduta. O que pode, o que não pode numa rede social? O que pode no Facebook você colocar? Qual é o cross-dress? Dress code. Dress code numa empresa. Então, nós precisamos ir além. A gente precisa ter o feeling como comunicador de ir além e também ver essas outras brechas que também podem causar problema de imagem para as empresas. Acho que, de alguma forma, a gente até responde aqui, chegou a pergunta do Fabrício, gerente de marketing, como capacitar uma organização para que sua mensagem não seja restrita, exclusiva aos gerentes de comunicação e CEOs. Como fazer com que outras áreas da organização entendam e comuniquem adequadamente. Acho que já é esse tema que a gente está trazendo à tona aqui, então continuamos na temática. Via liderança, né? Acho que, dentro disso, as empresas hoje estão bastante preocupadas com essa questão da visibilidade ou da exposição até exagerada, em demasia, nas redes sociais, e algumas têm, inclusive, contratado os chamados gatekeepers, a pessoa que vai cuidar exclusivamente dessa questão da internet, até passar orientações aos funcionários do que eles podem publicar ou não e que pode refletir ou respingar, de alguma forma ou de outra, na imagem da empresa. Então, tem realmente essa preocupação e é preciso que exista isso. Normalmente, são profissionais da área de comunicação que são contratados para isso, jornalistas que fazem esse filtro e que passam realmente até orientam, passam algumas regras de conduta do que é interessante e do que não é, que o funcionário publica ou não. Não se trata propriamente de uma censura, mas de uma orientação, ainda mais quando são pessoas representativas e que realmente levam a imagem da empresa
e recebem essa orientação para não se expor demais. Existe o que pode ser comentado, o que não pode ser comentado, mas, de certa forma, acho que as pessoas já sabem que tem uma conduta adequada do que ela vai publicar nas redes sociais ou não. Então, é interessante do ponto de vista esse gerenciamento, e existe realmente empresas que estão contratando profissionais para isso. Ainda procurando responder para o Fabrício, né? Se não responder, Fabrício depois procura a gente também, né? Mas de como fazer chegar, né, essa comunicação lá em todos os níveis. É muito importante realmente a atuação do RH, porque ele é um grande aliado da comunicação, porque a responsabilidade não é só da comunicação, né? E algumas pesquisas mostram que, em alguns níveis das empresas, muito mais do que qualquer ferramenta de comunicação, um jornal, um WhatsApp, qualquer mural, é o próprio gerente próximo dele conversar com ele, fazer uma reunião. Tem uma resposta mais rápida e mais efetiva. Então, por isso que é importante o RH estar junto, né? Então, novamente, comunicação não se faz sozinho. Aproveitando esse gancho aqui, temos mais uma questão do Anônimo, que fala algumas coisas aqui de uma leitura da gestão de marcas de Kotler, enfim. E aí a questão de que na internet também a gente tem a informação do jeito que cada um quer, né? E aí a pergunta aqui, no fim das contas, é que, querendo ou não, um posicionamento ou uma imagem de marca também é influenciado por informações que nem sempre são verdadeiras. Então, assim, esse risco também, acho, né, desse internet keeper ali, essa coisa do cara que está sempre cuidando o que se fala sobre a sua marca, para também ter condições de atuar, de responder, de, né, estar atento ao que se fala, para poder também, né, administrar informações que não são verdadeiras ou trazer à tona as temáticas às quais estão ligadas ao tema, que muitas vezes as pessoas podem dizer o que querem, né? Hoje a crise começa pelo digital, né? Então, é uma situação que é clara. E, às vezes, é por inocência, gente. Já atendi empresas com gestão de crises, onde lá tinha uma empresa falando mal dessa empresa que eu estava atendendo, né? Eles estavam perdendo mercado e um monte de situações. A gente tinha que ser muito rápido. E, quando nós fomos verificar de onde vinha isso tudo, tinham, inclusive, funcionários, porque é uma empresa nacional, tinha, inclusive, funcionários que já estavam replicando o que estavam falando mal da empresa. Olha, que absurdo, estão falando isso da minha empresa. Mas ele não estava percebendo que ele também estava passando essa informação. Então, por isso, precisa mesmo desse domínio. E aqui temos uma questão colocada pela Luana. Sabe-se que um serviço de atendimento personalizado é de grande relevância cada dia mais. Mas como é melhor se posicionar quanto ao falar com o público com uma linguagem mais profissional, mais técnica, mais despojada e descontraída? Vou deixar as pessoas de crises falarem antes que eu. É o público que determina a linguagem que você vai usar. Eu já tive situação que eu atendi uma franquia de pizza e 10 horas da noite, a gente que é da comunicação não tem problema de ser 24/7. Sábado eu respondi um e-mail de uma mensagem pelo Face, dizendo que a pessoa queria se matricular no curso que a gente dá na empresa. E eu falei, segunda a gente liga, ok? Mas, vamos dizer assim, não deixei ele dar a resposta na hora. E nesse caso da pizzaria foi bem engraçado, porque o cara já estava de sacanagem, sabe? Aquele tipinho de consumidor querido que já estava querendo uma brincadeira. Já estava trolando. E eu falei, o hater básico da internet. Vou entrar na dele. E ele foi perguntando sabores mais assim esquisitos da face da terra. E eu fui falando, não, mas você, como pizzaiolo, deve ser uma maravilha, mas a gente não tem esse sabor. E eu sei que eu fui uns 40 minutos com ele, falando e conversando. E, no fim, ele me deu boa noite e tal. Acho que ele estava querendo uma companhia ali. Então, assim, tem que ser na linguagem, você não pode ofender, você tem que estar preparado para responder, inclusive no canal. Se for num blog, responde num blog. Se for no Twitter, que só o nosso presidente Trump, né, está atualizando. É um clássico, né? E, então, a minha dica seria essa. Eu acho que conhecer, né, os famosos stakeholders é regra básica, né, é essencial.
Então, acho que tem essa questão toda do digital, de você estar respondendo, enfim, acho que tem que se adaptar aos meios todos. E também tem as mensagens que você transmite, às vezes, né, por exemplo, para o público interno, né? Então, eu já trabalhei também, contando, né, outro caso, né, numa empresa e que estava organizando, a área de comunicação estava organizando uma inauguração de uma nova unidade, enfim, uma unidade fabril, e quis fazer um super evento, enfim, impressionar, tratar muito bem os funcionários. A intenção era muito boa. Mas colocaram algo no cardápio que não tinha nada a ver, né, com a cultura local, com o gosto local, com o perfil até daquele público, que era uma unidade de uma fábrica no interior do Rio Grande do Sul, que eles gostavam de, quem adivinha? Churrasco. E eles serviram, né, a área de comunicação bem intencionada, que servir comida japonesa, que é uma delícia. Mas, assim, pegou mal. Então, assim, é o tipo da coisa que não precisa acontecer. E é por falta de conhecimento da cultura, né? Aí eu estou falando da cultura mesmo, né? Aí não é nem a organizacional, é a cultura local, né? No aspecto sociológico. Mas o conhecimento da cultura, porque às vezes uma grande organização que tem uma cultura organizacional não é única, né? Cada localidade tem um jeito, tem uma liderança que carrega um aspecto. Então, assim, a área de comunicação tem que cuidar dessas sutilezas, porque aí são as ferramentas que a gente, né, cuida, os conteúdos que são produzidos, as falas dos líderes precisam estar muito bem alinhadas. E aí, respondendo a primeira pergunta lá também, a questão de como chegar, precisa muito da liderança, desse alinhamento, né? Então, acho que esse é um desafio constante. Aí, de novo, é a área de comunicação, com as outras áreas, é que tem a responsabilidade, na minha visão, de fazer essa liga, fazer essa articulação para que tenha esse alinhamento. Eu só vou roubar um gancho aqui, nessa questão da Luana. Tem uma coisa em branding que a gente fala que é o tom de voz da marca, né? Então, isso é uma decisão estratégica de delineamento de marca, né? Desde o momento em que você decide que você vai estar numa rede, em que você vai abrir um novo canal de comunicação, porque enquanto a gente só falava por e-mail ou pelo telefone, você tinha uma X postura. Hoje, quando a gente está com todo mundo falando em qualquer lugar sobre a gente, seja num blog, seja no WhatsApp, seja nas redes sociais, enfim, é uma coisa que é de estratégia de branding mesmo, que daí faz parte, depois, de braços de comunicação, esse tom de voz de marca. Então, ele pode ser variável com o passar dos tempos, né? Tem a hora em que você vai ser mais institucional, porque você tem dentro dos seus stakeholders as pessoas que você tem que, logicamente, ter uma linguagem mais técnica, uma linguagem mais séria. Mas nesse dia a dia, especialmente acho que nas redes sociais, o exemplo da pizza aqui cabe muito bem, né? E outros clientes que a gente tem, ou que eu tenha, enfim, em que você vai brincar e você vai dar aquele ok, né? Emoji coraçãozinho, emoji beijinho, né? Porque faz parte da tua marca, faz parte do público que está do outro lado também. Então, se você também tem uma marca que, querendo ou não, ela tem uma identidade jovem, ela tem uma linguagem, né? E a gente fala de que precisa ter só uma identidade jovem. O exemplo do Itaú é o melhor de todos, né? Apesar de que a gente, citando uma marca aqui nessa hora, mas que conseguiu muito bem achar um canal, né, e trazer essa brincadeira, inclusive nas suas comunicações de marca, suas comunicações de marketing, e aí também abrindo para um contato com o consumidor final, de ter essa liberdade, né? E, querendo ou não, é um banco sério, mas ele é o banco mais moderninho, ou mais internetico né, de todos do mercado. Então, é um pouco essa questão do se posicionar mesmo. Então, vai ter a hora que, sim, ele vai ter que ser sério o suficiente, ele está falando com o maior investidor ou está falando com um parceiro, e que não é hora de brincar. E vai ter a hora em que você vai ter essa liberdade. Então, logicamente, é bem o que a Ana falou, é muito do público que está do outro lado, né? E você saber os limites, né? Porque, muitas vezes, lembrem, né? Essa é a grande questão também, nas redes sociais, por mais que a gente brinque, é um texto escrito. E o texto escrito é interpretado pelo que está lendo do outro lado. E ele pode ler no tom que ele quiser. Então, você está fazendo uma brincadeira e ele lê como um sarcasmo, né? E aí desandou o processo todo, né? É para ser uma coisa legal e divertida e, né, estragou tudo porque ele interpretou de uma X maneira. Então, essa sutileza, ela vem de um processo de gestão da comunicação. Não é ninguém decide do nada, hoje eu vou ser engraçadinho.
faz parte desse processo todo da estratégia de comunicação, da estratégia de integração da comunicação, que isso aí tem que ficar muito claro entre todos os canais. Né? Nem todo profissional é responsável por todos os contatos de marca, né? Por todos os pontos de contato de marca. Então, esse é o cuidado, que a gente consiga, além de tudo, integrar marketing, os profissionais terceiros da comunicação, os profissionais da comunicação interna, o RH, que muitas vezes também é responsável pela comunicação interna, que daí sim todos tenham essa leitura integrada de um discurso de marca, para daí reexplicar na comunicação de marca. Inclusive, eu atendi um banco concorrente ao seu. Não é meu, esse foi só um exemplo. Como se fosse. Ficaria feliz, né? Ficaria feliz. E nós tínhamos um acordo com o SAC também, que é outra, vamos dizer assim, é outra área totalmente que as pessoas não dão muita importância, e na área digital a gente tinha toda uma regra de conduta de como era o oi, tudo bom, ou era bom dia, ou era de que maneira que a gente se posicionava, desde do oi até eu vou solucionar teu problema. E, às vezes, a integração da nossa área com o SAC tinha que ser assim muito fino para saber até onde a gente responde e até onde agora é a resposta do uma visão mais institucional. Isso. Mesmo, né? Então, essa fronteira também a gente precisa cuidar também. Olha, acho que a Patrícia e a Ana responderam a pergunta da Luana Coelho, porque ela diz assim: sabe-se que um serviço, atendimento personalizado é de grande relevância, cada dia mais, mas é como... Ela diz assim, mas como é melhor se posicionar quanto a falar com o público? Com uma linguagem mais profissional, mais técnica, ou mais despojada e descontraída? Era essa a questão que a gente trouxe à tona. Que vocês acabaram de falar aí, né? Tem que ter realmente, pessoal, por exemplo, de call center, tem treinamento, mas também não pode ser aquela coisa mecânica, impessoal, porque o consumidor do outro lado da linha vai perceber, até se ele está mal-humorado ou não. Então, tem que ter realmente todo um cuidado, uma linguagem diferenciada e apropriada para aquela situação. Eu perdi uma aqui, que era uma pergunta muito boa, vou ver se eu engato aqui, mas era uma das nossas discussões da questão de que... Desculpa se eu perdi, mas era uma da crise. Não, mas não era da gestão de crise. Ah, isso. Angélica pergunta. Com a crise econômica, empresas recuaram e pararam de investir em comunicação. Como vocês veem essa situação? E a gente tinha, né, trazido isso à tona também nas nossas discussões aqui no meio do caminho. Até quanto, nesses momentos de crise, e por que investir em comunicação na hora de crise? Né? É literalmente o contrário do que acontece. Eles começam, muitas vezes, a deixar de investir, e a gente, como profissionais de comunicação, vai dizer para eles exatamente o inverso. Né? Na hora da crise, talvez seja a melhor hora para investir, porque é a hora que está todo mundo recuando e você é o que vai aparecer. Então, assim, como fazer com que os profissionais de marketing, os CEOs, as empresas entendam esse pulo do gato da hora certa do investir, na hora que parece que é a hora de guardar o dinheiro? Então, antes que o gato pule, né? Antes que o gato morra do telhado. Exatamente. A gestão da crise ela tem que começar bem antes, né, do que acontece, antes de acontecer uma crise. Porque, vamos lá, gente, quando vocês estão muito nervosos, vocês ficam emocionais, e daí vocês começam a perder várias chances porque vocês não têm nada planejado. Isso na vida pessoal, né? Vocês acabam não tendo nada planejado. Empresa é igual. Ou seja, gestão de crise é feito no dia a dia, no relacionamento com jornalistas, no relacionamento com o SAC, no relacionamento com o porteiro, com todos os funcionários e tudo mais. Ok, não fez isso e está com a corda no pescoço, está na época de crise, que é o que a pessoa ali falou, né? Nesse momento, é muito importante que eu agilize, né? Que é tão complicado quando não é pensado antes, né? Mas é muito importante que eu agilize, que eu tenha... que eu forme um comitê de crises emergencial, né? Tenha presidência, que eu tenha representantes de todas as áreas, não um grupo muito grande, mas eu preciso agir e não só na comunicação.
Esta é uma grande falha em quem está com gestão de crise de imagem, achando que a gestão da crise, quando ela já está instalada, é só comunicação. E não, eu tenho que ter, inclusive, decisões de gestão. A empresa precisa continuar trabalhando, o RH precisa saber se dispensa ou contrata, quem vai, quem não vai, porque a empresa não pode morrer, né? Então, existem vários fatores que fazem com que as pessoas, com que a empresa tenha que se agilizar para segurar as pontas durante um período de crise, né? No caso. Ela perguntou mais alguma outra coisa? Eu vou pedir... Na verdade, a questão é assim, como conseguir fazer com que as empresas continuem investindo nesse momento de crise, né? É a hora ou não é a hora de recuar? Né? O que eu sempre digo, na verdade, assim, as empresas vão deixar ou vão cortar isso e vão olhar a comunicação como custo se a gente, como profissional da comunicação, não entregar resultado. Essa é uma realmente, grande... se ele não vê resultado, ele corta. Mas aí também é do nosso trabalho do lado de cá. Mas a gente não pode relacionar a comunicação só com resultado, porque senão eu fico com um curto prazo. O que é esse resultado? Eu preciso fazer uma força de marca, e a força de marca é longo prazo, né? Mas vamos lá. Se a comunicação já está instalada e a gente não aproveitar para se expor, é a hora que aquela marca segunda, que nunca teve oportunidade de uma fatia de mercado, aparecer. E nós tivemos isso em várias situações históricas. A Nike aconteceu isso, né? A Água Perrier aconteceu isso. Então, foram várias marcas mundiais que perderam espaço de mercado porque, na época, por ingenuidade, eu achando que aquilo ia passar e tudo mais, não se preocuparam, né? A própria Coca-Cola, na época que teve a Red Bull, quase que eles perdem. Aliás, eles não conquistam até hoje a marca de energético porque dormiram no ponto, demoraram para reagir. Então, veja, gente, em qualquer nível de empresa, qualquer, mesmo um armazém de esquina, se ele não se mostrar no momento de crise, seja uma crise para ele, ou seja uma crise do setor, ele está perdendo a oportunidade de se mostrar e conseguir aquela fatia de mercado. Porque eles vão procurar, você precisa, eles vão procurar outro concorrente. Não sei se ficou claro. Sim, eu acho que em termos de resultado, acho que é importante, curto, médio ou longo prazo, tem que ter essa visão, mas voltando àquilo que eu já mencionei, a questão da gente saber mostrar, muitas vezes, as correlações de resultado, as associações possíveis estão na mão, né? Então, assim, como relacionar o indicador de RH ao trabalho da comunicação? Nossa, a gente tem isso... Vocês, alunos em sala de aula, perguntando, essa é uma grande dúvida, né? Então, assim, tem diversos números que já estão lá e, às vezes, não chegam para o profissional de comunicação, ou o profissional de comunicação não vai buscar, né? Então, eu posso muito bem relacionar, sim, o trabalho de comunicação interna, por exemplo, como efetivo para uma queda no número de acidentes de trabalho, né? Bastante óbvio isso, mas muita gente não consegue relacionar. Agora, para isso, precisa ter planejamento. Precisa saber o que faz... A comunicação interna precisa ter um propósito claro de também dar um resultado que seja na rentabilidade da empresa, por meio das suas pessoas. Tendo menos acidente, tendo menos, né, faltas ou absenteísmo. Ou, hoje em dia, se fala do presenteísmo, né, que a pessoa está lá, mas não está, né, em função até de dispersões e outros problemas aí mais no nível... psicológico também, enfim. Então, acho que assim, outros dados de outras áreas, elas podem compor para você dar o resultado e mostrar o resultado, né? Fora pesquisas, e hoje em dia está muito mais fácil você coletar percepções, ou mesmo fazer pesquisas, né, quantitativas de forma muito rápida, inclusive internamente. E isso é tão sério, Denise, que já o marketing está apontando ao RH o perfil do profissional para conseguir resultados da empresa. Então, veja, já está até uma inversão, de repente, em algumas empresas já está sendo praticado isso, né? Dentro do que a gente está discutindo aqui, de gestão de crise, a Bruna pergunta o que uma empresa pode fazer para se reerguer após um boato, uma polêmica, por exemplo, as empresas que foram impactadas aí com a Operação Carne Fraca. A gente viu que, imediatamente, mesmo no bojo da crise, teve grandes empresas que acabaram já entrando de uma forma agressiva com o marketing para tentar reverter a situação, inclusive usando, né, a imagem dos funcionários como consumidores para
dar credibilidade à qualidade do produto que elas botavam no mercado. Então, o que era? Imediatamente, o gestor, a gestão de gerenciamento de crise, né, comunicação integrada, marketing, RH, assessoria de imprensa, relações públicas, tudo isso, agindo para poder realmente começar a reverter a situação, que é a praxis, né? Precisa da velocidade. E foi o que aconteceu nesse exemplo que vocês deram aqui da carne. Houve a velocidade. Mas também existe alguma situação que é preciso ter a veracidade. Hoje, o consumidor ele busca muito a verdade. Então, mesmo nessa manifestação dos funcionários com relação à carne e tudo mais, houve também questionamentos, se isso era verdadeiro ou não. Então, veja, atualmente, gente, nós que trabalhamos com comunicação, a gente tem que ter menos, até a gente, o Paulo Nassar da Berge fala, né, menos gramatura, né, e mais dramatura, ou seja, menos papel, menos normas e mais dramatura, envolvimento, conhecer com quem eu falo. E por isso que, nesse momento de uma defesa em gestão de crises, eu preciso ser original, eu preciso ser verdadeiro, mas eu preciso de velocidade. Eu ia deixar para você responder essa, mas o clássico é bem esse, assim, não fingir que não é com você, né? Essa coisa do ficar quieto acho que é a pior postura que uma marca pode ter, né? Está aqui a Sulamita, para não me deixar mentir, todas vocês que de alguma forma trabalham com reputação de marca, né? Reputação de imagem de marca. A única coisa que a gente não pode fazer é esperar que as pessoas esqueçam. As pessoas não vão esquecer. E acho que nada mais justo, logicamente, com a velocidade, com a veracidade, né? E aí a gente já engata uma outra pergunta que tinha aqui, que falava assim, o quanto o risco de que a própria marca ou a própria comunicação de marca seja uma postura polêmica, né? Para tentar reverter isso, já abre uma nova polêmica, ou já abre uma postura que traga um novo questionamento em cima, né? Você está tentando dizer que não era aquilo, você está tentando não assumir que aquilo não era uma verdade ou não é um fato. Então, assim, né? É uma fragilidade disponível para as pessoas, de novo, dizerem o que elas querem, né? E é engraçado isso, porque as pessoas têm medo da palavra conflito e crise, né? Então, procure evitar, né? Então, finge que não é com ela, finge que não está acontecendo e tudo mais. E é importante, gente, que às vezes a crise acontece mesmo. Às vezes alguém falou da empresa da gente e aquilo é verdadeiro e eu tenho que tomar uma postura, por mais que doa, porque daí você fica assim, ai, Jesus Cristo, o que eu faço? Sabe o que vocês fazem? Faz o sinal da cruz, toma o Lexotan e vai adiante. Porque não tem segurança. Você está lidando com gente, sabe? Eu suo pra caramba quando eu pego esses rabos de foguete. Mas é bem isso. Tem que agir, eu tenho que fazer alguma coisa. E tem mais, a empresa fez cacaca. Eu tenho que dizer, desculpa, foi uma pisada na bola. Só que eu tenho que tomar cuidado como que eu vou falar isso. E por isso, gente, não se metam uma besta de fazer sozinhos. Em algum momento, vocês têm que ter, sim, um advogado do lado. Porque ele vai estar o tempo todo te orientando. Isso pode, isso não pode. Isso até aqui vai, até aqui está comprometendo a empresa. Agora, assumam, tá, gente? Porque eu tenho certeza aqui que, se a gente for cutucar algumas empresas, vocês vão se lembrar de situações em que a gente fala assim, pois então, a minha empresa fez tal coisa, mas daí o fornecedor entregou no dia errado e por isso aconteceu isso. Não façam isso. Não coloquem o parceiro, o fornecedor, o colega, o funcionário, o terceiro na fria, sabe? Vejam o que vocês podem assumir, porque se vocês falarem e se tiver uma questão jurídica, depois está lá documentado, vocês vão ter que assumir, né? Então, analisem isso tudo, mas não fiquem quietos, tá? Dá medo sim, tá, gente? Inclusive, tem até, às vezes, eu falo assim, use um desodorante poderoso, porque dá um suador do cão. Mas tem que fazer, né? Alguém tem que fazer. Eu vou só fazer um parênteses aqui, Roger. Já tivemos uma solicitação, e eu peço, inclusive, por mim. Estamos congelando. Yes, isso. Valeu, Patrícia. Valeu, Eduardo. Não sou só eu, foi o Eduardo, mas aqui eu estou congelando junto com ele, na verdade. Então, assim, né?
Recebemos um ok da plateia. Sim, estávamos congelando. Só para complementar essa resposta da Sula, a minha experiência também com empresas, e claro que nem sempre o que é feito nas grandes empresas é possível fazer nas pequenas. A gente tem essa noção e a gente tem que... É uma outra estrutura, mas eu acho que vale comentar. Hoje em dia se tem os grandes comitês, né? Então, assim, os comitês de marca. Então, eu trabalhei já numa automotiva que tinha o seu comitê de marca. Que era quem? A comunicação corporativa, o marketing, o RH, o jurídico, relações governamentais, né? Todos sentados, um fórum fixo, uma vez por mês, e lá era o fórum onde essas áreas e outras eventuais levam os seus projetos que têm algum impacto, seja interno, seja externo, às vezes os dois. E é também o mesmo comitê que, normalmente, se compõe o comitê de crise, né, que a Sulamita estava falando aqui, em situações de crise também ele é acionado. Então, essa integração... Então, assim, é inadmissível que, numa empresa... o profissional de comunicação não participe, não tenha uma cadeira que tenha no mesmo, não vou dizer o mesmo nível hierárquico, muitas vezes não é o caso. Eu já fui analista sênior numa empresa e eu estava sentada lá com os gerentes, com os diretores, suava frio, tremia, né? Porque às vezes era exigido. E tem que fingir que não. Tem que fingir que está tudo bem, né? Então, assim, para poder dar posicionamentos que muitas vezes eu não tinha experiência, eu não sabia na hora, mas enfim, a empresa foi bacana que a empresa sabia da importância da área e por isso que eu estava lá. E nem sempre a gente sabe que isso nem sempre acontece, mas aí que entra, que eu sempre falo, né, nas aulas, você que tem que cavar esse espaço. Então, são os nossos profissionais, é o aluno da graduação que estão nos cursos de marketing, de publicidade, de RP e afins, jornalismo, que precisam ter essa visão, gente, porque essa transformação que a gente está passando depende muito dessa postura, né? E paciência também, né? Porque, assim, você, como marca, todos os canais estão abertos, e aí você diz uma coisa, e vem 40 mil postagens dizendo o quanto você é desorganizado, o quanto você é irresponsável, o quanto você não tem planejamento. E, sim, somos pessoas do lado de cá. Você também quer xingar o cara do outro lado, dizendo, para, mas a gente não pode, porque, querendo ou não, a gente está assumindo uma postura de marca. Você está falando em nome da marca. Então, assim, fora o desodorante poderoso, né, mais uns 3 Lexotan junto, assim. Então, como diz a Sulamita, porque assim é muita paciência para realmente a gente não entrar na vibe do risco do ser polêmico, do risco de abrir uma continuidade de uma discussão que aí os haters vêm e aí esquece, fecha a porta, né? Eu queria só e do lado de cá, pegar esse gancho aqui da Denise sobre ser estratégico. RH também tinha essa fama de patinho feio, de ser operacional. E nós também, como profissionais, comunicadores, temos que ter essa posição do empoderamento. Nós precisamos estar diretamente ligados ao diretor, no máximo de marketing, de preferência do diretor-presidente, para a gente estar num board, estar numa decisão estratégica, falar da nossa área e do posicionamento. Então, nós precisamos desse empoderamento que ainda... Eu acredito que ainda nos falte essa voz junto de uma diretoria. Costuma-se dizer que o assessor de imprensa, acima de tudo, tem que ser e deve ser o estrategista, porque do lado de lá está a imprensa, estamos nós e os consumidores, cobrando justamente um posicionamento. Então, o profissional que está atendendo o mundo corporativo, na parte de comunicação, realmente tem que estar preparado para essas situações. Patrícia, quero só fechar aqui uma questão. Veja como é importante investir em comunicação. Nós temos que investir em comunicação sempre, e não só quando está com a corda no pescoço, porque no momento que você está se relacionando com todos os seus públicos de uma forma legal, justa, transparente, as informações estão ali e tudo mais, numa hora de crise, como foi falado aqui na parte digital, não são vocês que defendem a empresa, são aqueles que estão curtindo a tua página que começam a te defender, né? Eu tenho, inclusive, um orgulho grande de ter feito parte da gestão na prefeitura, onde a gente fez o Facebook da Prefs, né? E muitas vezes eu comentava com a equipe, todo mundo só fica observando, porque a gente não precisava mais se defender.
A população já defendia, né? E isso é o tchan. É quando você não precisa mais defender, todos estão te defendendo. Isso é relacionamento, isso é investimento em comunicação antes. Isso é estratégia. Isso é estratégia. Vou pegar aqui uma pergunta de Jefferson Alberti. Pensar sempre segundo o ponto de vista das outras pessoas e encarar as coisas pelo seu ângulo. Pode-se aplicar essa ideia para melhorar a comunicação interna e externa na organização? E aí ele pede as nossas opiniões. É o olhar de dentro para o olhar de fora. Meninas. Você pode repetir a primeira frase da pergunta dele? Patrícia? Pensar sempre segundo o ponto de vista das outras pessoas e encarar as coisas pelo seu ângulo. Isso é possível aplicar a ideia da comunicação interna e externa. Que é a questão que me fugiu a palavra agora, da empatia. Empatia. Obrigada, Ana. Obrigada, então, dos dois lados. A empatia, eu acho que é fundamental. Daí, acho que entra muito a questão do perfil do profissional, né? Da gente ter que ter a comunicação mais escuta do que fala. Ela mais observa do que se coloca. Ela tem que se colocar, né? Mas ela precisa muito observar, muito escutar. Então, acho que essa questão do exercício da empatia, de se colocar no lugar do outro, entender o ângulo. Então, quando eu falava daqueles comitês na empresa, era exatamente para isso, gente. Porque o marketing, o modelo da atuação do marketing é muito claro, né? O marketing vai falando da comunicação mercadológica, voltada para o consumidor diretamente, a propaganda e tudo mais. Porém, a área de relações governamentais lida com as ONGs. Não vamos pegar uma empresa que tem um tema sensível, né, que seja regulamentada, que seja uma empresa da área de alimentícia agora, por exemplo, que está na mira, né? Então, a área de relações governamentais vai ter um olhar sobre aquela campanha que foi a maior sacada da publicidade. Porém, ele vai falar, olha, as ONGs vão pegar esse aspecto aqui da campanha e aí o pessoal lá das redes sociais vai ter uma enxurrada de reclamação. Ou então vai ter, hoje em dia, tudo é polêmico, né? Tudo vira discussão, textão, debate. Então, assim, onde às vezes a intenção é boa, de novo, mas aquilo pode gerar. Então, outras pessoas, outras áreas, olhando sob essa perspectiva, é que evita a crise, evita a mancha na reputação e evita desgastes. Então, quando não tem a possibilidade de ter um comitê, quem tem que ter esse olhar é o profissional. Seja ele onde ele estiver, né? Embaixo do RH ou do marketing, preferencialmente, né, ligado a uma diretoria ou à presidência, tem mais, digamos, autonomia, mais espaço para ter esse olhar, mas precisa saber, tem que desenvolver isso, né? E esse é o desafio, e nem todos têm essa visão, porque não conseguem olhar sob a perspectiva de todos os stakeholders, que acho que essa é a grande questão. Costumo dizer que a gente tem na empresa várias linguagens. A gente fala a mesma língua, mas várias linguagens. Então, o que o outro traz de outras áreas, ele é revelador do outro ponto de vista que a gente não tinha pensado no meio ambiente, que podia ter uma ONG, que podia pegar nessa brecha. Então, a gente ter a humildade, inclusive, de aprender com o outro, aprender do que vem do outro, de outras áreas. Eu acho que é essa a riqueza das empresas, das organizações. A gente ter essa visão, essa humildade de saber que nós não somos donos da verdade, nem aqui, e nunca seremos. Então, cada um vai ter uma contribuição a dar, né? Engatando nisso aqui, é uma coisa que, inclusive, falo em sala de aula, até... e aproveito e engato, tem uma pergunta da Vanessa Mesquita aqui, dentro da importância da gestão comunicacional, o papel de uma agência de publicidade em parceria com a empresa é indispensável. É quase uma resposta na própria pergunta, né? Logicamente é indispensável, e se engata aqui nessa leitura, que enquanto assim, publicitários só falarem com publicitários, assessores de imprensa só falarem com assessores de imprensa, relações públicas só falarem com relações públicas, ou só cuidarem do seu pedacinho, médicos só falarem com médicos e arquitetos só falarem com arquitetos, a gente só vai ter uma visão do mundo, uma visão, a grande sacada, o grande insight, pode ser lindo para N publicitários. Mas e o terceiro? Né? E a brincadeira, a gente tem um cliente na agência que é uma empresa que mexe com asfaltos, enfim. Quantas e quantas vezes
a gente vai falar com o motorista do caminhão. O que você acha desta campanha? O que você consegue ver disso? Ele não é público-alvo da comunicação, ele não tem nada a ver, ele não vai ser impactado de maneira nenhuma. Logicamente, vai ser a partir da hora que isso é um benefício para a imagem da empresa, ok, isso gera mais trabalho, etc. Mas, assim, não é para ele a ação comunicacional. É um mercado B2B, e ele é só o motorista do caminhão. Só que o feedback que ele me dá é extremamente importante, porque se ele, que não tem nada a ver com a realidade decisória da empresa, estratégica da empresa, não teve parte decisória na linguagem, da mensagem, de cor, de layout, de etc., ele consegue entender o que a gente está tentando dizer, para quem eu vou efetivamente falar, vai estar muito mais claro ainda. Então, às vezes, são os feedbacks da tia do cafezinho, né? As pessoas que não são da nossa praia, as pessoas que não são da nossa área, essa humildade que a gente tem que ter de conseguir estar preparado para feedbacks que não são normalmente os que a gente espera, porque depois são os tapas que a gente vai tomar na internet, né? São os feedbacks que vão vir porque o cara gostou ou não gostou, simples assim. Então, esse fino que a gente tem que ter, essa linha tênue que é extremamente frágil, de um gostar ou não gostar versus ter a condição técnica de explicar por que é eficiente ou não, é um pouco esse viés de ouvir as pessoas da comunicação, mas também ouvir, muitas vezes, as pessoas que são distantes o suficiente desse nosso mundo para pegar também esses insights do que venha, né? É quase uma etnografia ali que a gente tem que fazer em função dessa análise da comunicação que a gente vai abrir para o mercado. E complementando essa situação, né, há uns 10, 15 anos, a gente ainda poderia dizer que a gente tinha domínio de algum conhecimento, né, porque tinha um conhecimento específico, você lia um livro e tudo mais. Papapá. Hoje, com a enxurrada de informação, seja ela verdadeira e também informações que não são verdadeiras, é impossível uma área de comunicação compreender de tudo daquela própria empresa. É impossível. Às vezes até acontece de um consumidor entender mais de determinado produto da própria empresa do que o vendedor. Então, por isso que a gente tem que ter esse jogo de cintura de circular em todas as áreas. Eu digo que a área de comunicação não pode ter a porta fechada. E quem trabalha com comunicação não pode ficar sentado na cadeira. Tem que estar caminhando no meio da empresa. Senão ele não consegue pegar todos esses lados. Até era uma das anotações que eu tinha aqui para a gente falar, né, que é a história da evolução da era da informação, né, em que a gente só informava, a gente era quase o detentor da mensagem, a gente tinha o X canais e eram aqueles, né, a gente tinha as mídias específicas e era onde a gente tinha para fazer esse trabalho, para hoje uma era da comunicação, da mediação, né, na verdade, assim, que a gente tem que confrontar N canais em que muitas vezes surgem e a gente não estava nem preparado para que isso aconteça, né? Assim, logicamente, hoje a gente sabe que tem N redes sociais, enfim, mas existem situações em que, às vezes, a gente nem espera que você encontre uma citação da tua marca ou de um comentário de alguma coisa em um determinado lugar, em um determinado blog, né? Isso ganha uma repercussão maior do que a gente, às vezes, possa imaginar, né? E aí vem aquela situação que a gente estava conversando bem no começo. O que o profissional precisa, né? A gente nem sabe o que precisa. A gente já não sabe mais. Porque a gente não... além de tudo que a gente falou aqui, o que eu sempre digo assim, tenham coragem, sabe? Eu me lembro que quando eu comecei a fazer assessoria de imprensa, algumas pessoas falavam para mim assim, os teus títulos são enormes. Claro que eram enormes. Eu queria que o editor batesse o olho no meu título e sabia o que era a minha matéria. Eu não estava escrevendo para o jornal, né? Então, eu saía das regras. Então, é isso que a gente tem que ter coragem, quem trabalha com comunicação. Porque, claro que a gente tem que saber o básico, a gente tem que saber as regras, a gente tem que estudar, tem que pesquisar, mas a gente também tem que ousar, tem que ter um pouquinho de ousadia, de tentativa de modificar algumas coisas. E hoje, cada vez mais, a gente tem que usar gatilhos mentais para conseguir captar a atenção do hoje de internautas, a gente tem que ter um título matador para aquele blogueiro se interessar pela nossa notícia. Então, assim, o que eu sugiro é a gente precisa de gerenciamento de redes sociais hoje, ver as palavras-chave da nossa marca,
Então, o que eu recomendaria, faça curso de tudo que você possa imaginar, às vezes até de física quântica, pode ser interessante para a tua marca. Então, assim, o conhecimento hoje, ele nunca vai ser demais. Então, é gerenciamento de rede social ou filosofia. Então, eu hoje estou uma estudando área... filosofia e antropologia dentro da comunicação hoje. Antropologia do consumo. Exatamente, né? foi onde eu senti essa necessidade. O que pega, né? Assim como tem gente que só lê livro de marketing. Esses dias eu estava falando para um aluno, comece a pegar aquelas guerras medievais, veja como é que atacava, como é que fazia, estratégia e tal. Aquilo é puro marketing, é só, claro, não se armem, né? Sim. Mas é puro marketing. Olha lá, a arte da guerra, já conta essa história. Eu vou dar uma provocada na Dulcineia, que está aí quietinha, só porque ela aparece tanto mediaticamente e está lá quietinha hoje. Olha, gente, eu trabalho com microfone, mas vocês viram, né? Elas tomam conta. Ninguém deixou ela chegar perto, tadinha. Vou te fazer uma pergunta aqui, em função do relacionamento com a mídia. Por que investir em media training? A gente tem falado muito dessa coisa da gente ter uma postura institucional, essa imagem na hora de uma gestão de crise e tudo mais. Né? O que significa hoje, né, preparar um profissional para falar com a mídia, ou, né, as pegadinhas que... Do outro lado, você como jornalista, nessa hora, com o microfone na mão do lado de cá, a gente é provocador, né? A gente espera uma resposta. E o cara tem que estar preparado, e por isso a história do media training. Tem que estar muito bem preparado, né? Para aquele momento bom e para o momento complicado de gerenciamento de crise. O media training é uma das ferramentas que as empresas se utilizam, que é o treinamento de executivos, porque eles têm que estar preparados até para adotar uma linguagem padrão num momento em que a empresa está enfrentando uma crise, não é? Com a maior transparência possível, inclusive. Então, ele é treinado para responder as perguntas de chofre, ele é treinado para ir uma entrevista de estúdio, ao vivo, uma entrevista gravada, a questão da postura, tudo isso, ele recebe uma orientação completa de como lidar com os meios de comunicação, tanto com jornal, televisão, o jornalista de internet, o jornalista de rádio, que vai entrevistá-lo, de revista, se é uma revista semanal ou mensal, os jornais diários, de uma maneira geral. Então, ele tem que estar muito bem preparado com essa linguagem padronizada. As empresas investem nisso, não é? Porque, num determinado momento, esse executivo ele vai representar a empresa numa entrevista, então ele tem que saber, e quando é uma situação complicada, também o discurso tem que estar alinhado entre todos os responsáveis por aquela empresa. E eu até diria mais, complementando o que a Dulcinea falou, tem que treinar também, inclusive os que não vão dar entrevista, para se posicionar. Eu atendi há uns 5 anos uma empresa de ônibus, e era crise todo santo fim de semana. E o motorista, ele já estava tão já treinado, ele era também treinado em media training, porque ele não abria a boca. Tinha lá o supervisor dele que dava entrevista. Então, aí assim, chega a repórter para conversar e ele fala, não posso falar, não tem nada a declarar. Nada a declarar, né? A frase nada da vida, nada a declarar. Mas, enfim, não se trata de camuflar um discurso. É deixar realmente a pessoa preparada para atender a imprensa e agir com a maior transparência possível. Tem que ser assim. Até porque não é só o discurso, né? Tem postura. Tem uma questão de postura. Mesmo o motorista de ônibus mudo, se ele faz uma cara de não adianta nada. Transmitindo já uma disse informação. alguma coisa, né? O problema é que jornalista, até o cenário é motivo de matéria. Às vezes não tem matéria, mas o cenário vai dizer muita coisa. Então, até sim. isso. E o jornalista fotográfico também, né? Pega cada parada de olhar ali, que é ótima também, né? Eu acho assim que, por exemplo, nessa cobertura da Lava Jato, só fazendo um parênteses, todos os dias a gente está ou na Justiça Federal, na Polícia Federal, a gente sendo preso, a gente saindo com tornozeleira. Então, de certa forma, você tenta acessar essas pessoas. E, num primeiro momento,
os advogados acabam ficando mais expostos nessas pessoas que a gente vai buscar informação. E nem sempre eles falam, principalmente quando é um cliente que está, né, que fez uma delação, coisa parecida, então eles falam assim, não posso falar nada, não posso tocar nesse assunto. É esse papo. E, na sequência, vem quem? As assessorias das empresas, que trabalham bastante e que a imprensa vai buscar essas informações com esses assessores, para poder manter o público informado. E aproveitando, então, já que entramos na temática da Lava Jato, eu juro que eu tentei fazer com que ela não viesse à tona, mas já que ela veio, tem uma pergunta aqui que até coloca essa questão da imagem das empresas que estão envolvidas na Lava Jato, mas a pergunta está muito pertinente à nossa temática, que é: vocês acham que essas empresas podem dar a volta por cima, pensando na imagem? Né? Esse silêncio, esse é o silêncio que os jornalistas conseguem entender que a gente está dizendo muito. Na minha opinião, sem falar de política, foi muito mal administrado, né, gente? Mas tudo bem, vamos deixar por aí. Em termos de comunicação, agora falando, né? Se elas podem dar a volta por cima, sim. Elas vão dar a volta por cima. De um outro jeito, às vezes com outro nome, às vezes com outras situações, mas as empresas acabam conseguindo dar essa volta por cima, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito triste da gente ver, né? Porque várias situações, eu sei que a imprensa está atrás e precisa dessa informação, já fui jornalista também de redação, mas eu acredito que houve também, em alguns momentos, falhas, porque as empresas poderiam ter aproveitado algumas situações de trazer esclarecimento. Eu tenho muita curiosidade, e ainda vou descobrir isso, como é que é o relacionamento dentro da empresa. Porque todo mundo tem um parente que é uma anta, né? Eu sempre falo. Deve ser terrível uma festa de Natal, um aniversário, um final de semana. Você tem que encontrar aquele tio que vai fazer... Não precisa falar nada. Né? Então, como é que é? Porque, numa gestão de crise, eu sempre me preocupo muito com os funcionários, porque eles carregam isso nas costas, né? E se ele não tiver... veja a importância da comunicação interna que vocês estavam falando, né? Se ele não estiver com informações, com coragem de falar e defender a empresa, ele vai repetir o que ele está escutando, e que nem sempre é o adequado. Então, mas eu acredito que a empresa vá sim, sabe, gente? Eu espero, inclusive, que elas consigam reverter a situação. É uma pena, mas eu acredito que vai reverter sim. Vendo no lado da comunicação, gente. Sim, mas veja o quanto ruim é isso, porque, por tragédia do mundo, nesse fim de semana eu vi uma campanha de um supermercado em que tinha um anúncio de uma oferta de um café Odebrecht. Né? Então, coitadinha da marca do café Odebrecht. Pior hora para ele decidir que estava na hora de fazer uma campanha de varejo. Devia estar fazendo gestão de crise, esse café Odebrecht. Deveria, né? Mas, enfim. Depois passa o telefone. Tarde demais para o café Odebrecht agora. Eu acho que a questão dá para reverter? Eu acho que sim. Eu soube, enfim, eu não sei se é verdadeiro, mas acredito que sim, que a pessoa que me contou tinha um relacionamento próximo, mas toda a equipe de comunicação interna da Odebrecht, estamos falando dos nomes, ela se desligou espontaneamente assim que surgiu a primeira faísca da crise, porque ficou absolutamente sem credibilidade interna para poder explicar a situação, né, com o presidente preso, né? Assim como também vi uma outra empresa de atuação internacional, o responsável por compliance dessa empresa, que é a gestão da integridade, ética, conduta e tudo mais, dizendo que cuidado na hora de fazer media training para não treinar poucos porta-vozes, porque a polícia pode baixar na frente da empresa e levar todos. E aconteceu com ele. Não tinha nenhum porta-voz, porque o presidente estava no camburão. Foi assim que ele falou. Tá? Então, assim, eu acho que pode reverter. Em alguns casos, talvez, aí já entra uma questão de estratégia de marca, né? Mas talvez seja o caso até de mudar de nome e continuar. Mas elas acho que vão se reerguer, né? Apesar das multas milionárias e tudo mais, mas, enfim. Mas uma coisa interessante que ocorreu com o advento da Lava Jato é que todos os escritórios de advocacia, inclusive os que não tinham assessoria de imprensa, contrataram assessores de imprensa.
Fala, Ana. Se há oportunidade, né? Tem a mercado. crise não faz Se há oportunidade, então... Crise para uns, oportunidade para outros. É o que o pessoal costuma dizer, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Com certeza. Mas eu acredito também que é uma crise de oportunidade, uma crise ética, uma crise para a gente como comunicadores, como consumidores, como brasileiros, como cidadãos, repensar as nossas práticas, repensar o compromisso que a gente tem com a transparência, com a verdade, porque é aquilo que a avó sempre diz, né? A mentira sempre tem perna curta. E nesse caso até que teve, né, uma perna de pau, né? Teve uma perna de pau aí no meio do caminho. Várias décadas. Mas é um momento da gente rever como comunicadores qual o nosso papel. Como que uma profissional, uma colega, se posicionaria diante dos seus colaboradores para defender uma empresa? Como que fica a questão ética pessoal nossa? Então, é um momento de rever, inclusive, como nós estamos comunicando as nossas empresas, né? E a transparência é muito importante nessa relação. E, às vezes, me perguntam na sala de aula, quando a aula é gestão de crises, atendo ou não atendo determinado cliente? Porque quem trabalha com gestão de crises, a gente pega muita situação feia, né? A gente tem advogado direto do lado da gente para auxiliar. A Ana Paula, nós já pegamos um rabo de foguete uns anos atrás, que Jesus Cristo, né? Mas funcionou. E sumiu do mapa. E que era a nossa meta. Então, você veja, às vezes você também pega uma empresa e o cliente, e a orientação é finja de morto, porque senão não vai ter como voltar, né? Então, tem várias estratégias, cada caso é um caso. E a situação é justamente essa, né? Como que eu vou orientar esse passo a passo, que cada um é uma história, né? Então, a gente precisa estar muito preparado aí, no caso. Não dá para fingir e fazer alguma coisa muito amadora, não. Tem uma pergunta interessante aqui, que tem a ver com a questão da crise de uma maneira geral, que a Angélica pergunta se, com a crise econômica, as empresas elas recuaram, pararam de investir, reduziram investimentos em comunicação, e como que vocês, principalmente, que trabalham com assessoria, veem essa situação? A gente estava conversando sobre isso esses dias, né? Culturalmente, as empresas elas recuam ou recuavam, né? Hoje elas estão recuando menos, porque gestão de crise de imagem é uma coisa nova no Brasil. Ela começou na década de 90. Então, as empresas estão começando a tomar consciência da necessidade. Inclusive, agora, com Lava Jato, está todo mundo percebendo a necessidade de ter alguma situação. E eu acho, e gosto de citar o presidente da Coca-Cola, que ele diz assim: em toda crise, eu entro com um X de investimento em comunicação e eu saio com 3x a mais. Ou seja, ele investe mais quando ele está em crise, e não menos. Porque, gente, é errado. Eu estou cortando o orçamento para deixar com que o meu cliente aproveite o meu vácuo para aparecer, né? Meu concorrente, né? Nesse sentido, né? Eu acho que a gente sentiu, assim, no mercado, uma questão de enxugamento, né? De não deixar de fazer as atividades, mas, porém, fazer mais com bem menos. Então, assim, redução mesmo de valores de contrato, às vezes do escopo, porém a empresa continua exigindo e até mais, quer dizer, fazer mais com menos mesmo, né? Então, eles torcem até obter o melhor resultado possível com uma estrutura mais enxuta, no caso de consultoria, com menos horas, e estão olhando hora por hora, minuto por minuto, questionando, né? Então, assim, eu acho que houve esse movimento bem forte, e percebi também o movimento de outras empresas olhando mais estrategicamente a questão até dos próprios colaboradores, dessa integração, né? De se fazer escutas mais efetivas para poder direcionar planejamentos mais assertivos e tudo mais. Entrando nessa seara aí dos investimentos, eu aqui, como sou muito mais a comunicação mercadológica, né, que ela está muito mais focada para o consumidor final, a gente teve, sim, a redução do investimento,
Mas o que eu percebi, e vejo isso como uma vantagem daí para vocês que trabalham uma comunicação interna, uma comunicação de crise maior, talvez uma redução do investimento de falar com o consumidor final, mas um reinvestimento, ou aquela mesma verba, indo para um olhar mais para dentro, né? Vamos ter mais planejamento de longo prazo em comunicação. A comunicação virou uma coisa um pouco mais macro, né? Não é mais aquela coisa assim, nós estamos falando só fazendo publicidade. Talvez os investimentos em publicidade realmente se reduziram, e reduziram bastante. Mas as marcas e as empresas começaram a entender que comunicação não é só falar com o consumidor final, né? Comunicação é se preparar, comunicação é ter aquele tom de voz, é ter o propósito, é aonde eu quero chegar num longo prazo, ou pelo menos num médio prazo com isso. Então, talvez eu tenha que me voltar para dentro, né? Então, algumas coisas ficaram mais restritas a uma gestão de redes sociais, a uma comunicação mais one-to-one, ali, de todo dia, mais cotidiana, e menos um investimento midiático mais forte, né? Até porque hoje requer um montante de investimento mais alto, sim, e já não é uma ação focada para todo mundo, né? Ninguém, infelizmente, nem todo mundo consegue, sim, estar na Globo, apesar de que todo mundo queira. Mas isso faz com que a gente tenha que achar novas soluções de comunicação, né? E muitas vezes a gente, especialmente eu também, que trabalho mais nessa análise de planejamento, né? De ter essa noção de para onde a gente vai com isso agora. Então, assim, mostrar que a gente tem outras soluções que não meramente o olhar da publicidade ou um olhar da necessidade de estar na mídia para vender alguma coisa, mas, né, o produto final vai se vender a partir de uma estratégia de branding bem delineada, de uma estratégia de comunicação de marca, de propósito, de engajamento muito clara, de você conseguir ter uma percepção de para onde, que posicionamento você quer ter, que postura você quer ter perante o teu mercado, que diferenciais realmente você tem de vantagem competitiva versus os teus N concorrentes. Porque hoje, como a informação está muito maior, aquela hora da época da era da informação, em que a gente tinha poucos canais e muito pouca gente estava também nesses canais midiáticos que a gente tinha, quando você dizia que você era o melhor, não é que ninguém questionava que você fosse o melhor, mas ninguém batia contra, né? Ninguém contava mais, porque não tinha investimento, então eu não fazia. Hoje, qualquer um tem um site, qualquer um está aí na internet para a gente ver. E aí todo mundo pode pesquisar. Então, qualitativamente, as marcas estão tendo uma percepção muito pequena de diferenciação. Então, o que é que realmente vai fazer com que eu escolha a marca A ou a marca B? Ou vale a pena eu comprar X produto versus N outra opção que eu tenha? E as opções hoje também são muito maiores do que a gente tinha no passado. Essa diferenciação, essa percepção acho que propósito é a palavra da vez, única, né? Única, né? De posicionamento mesmo, de imagem de marca. De valor, né? Que é posicionamento, que tá amarrado nesse grande propósito de marca que você tem por trás, né? E aí, Patrícia, e aí, meninas, tem a questão realmente do planejamento, né? Porque ainda existem empresas que fazem determinada estratégia porque é modismo. Uhum. Então, o principal passo, gente, até pouco tempo a gente falava, tem que entender o canal, né? Qual é o canal? Me lembro, quando eu me formei, a gente tinha que ver muito isso. Qual é o canal? Com que canal eu vou conversar? Mas hoje eu tenho vários canais, várias plataformas, uma conversando com a outra. Então, eu preciso saber com quem eu estou conversando. Volta, estou repetindo o que a gente conversou. Então, por isso, a importância de, novamente, planejamento, saber com quem eu estou conversando. Por que eu digo isso? Está muito caro o papel, então não fazemos mais nada no papel, vamos fazer no digital. Muito bem, mas nós não podemos fazer um ou outro. Essa é a grande jogada que a gente tem conversado muito na comunicação integrada e que o mercado mostra. Hoje é um e outro. Eu não consigo eliminar um e outro, né? Não é o ou, né? Não é o e,
né? E existem segmentos, por exemplo, segmento de saúde, médico, ele dificilmente ele vai para o digital. Eu tenho que trabalhar mais de outra forma, né? Por o isso chão que... de fábrica não está diretamente com o computador na frente. Exatamente. Para você mandar um e-mail marketing. Então, veja, não entrem nessa fria e nessa armadilha de que o papel é caro, então eu vou fazer tudo digital. Saiba com quem você está conversando. Às vezes é o contrário, você tem que justamente falar no papel. Um nicho de mercado agora, umas 2 semanas que está mostrando, e eu já tinha falado isso em sala de aula, se tiver aluno aqui, vão se lembrar dessa situação. Eu mostrei para vocês a propaganda da Mercedes. Um nicho de mercado é a minha idade, 27 anos. Eu tenho 57 anos. Esse nicho de mercado está sendo abandonado, porque a linguagem está toda queridinha, ou a ilustração está toda bonitinha, e aí essa geração, que é uma geração que está buscando já uma outra situação, viajar mais, ir para restaurante, grupos de vinho, podem me convidar, tudo isso. Entende? Então, essa situação toda, não existe quase mais comunicação para esse público. Entende? Então, veja, a gente está deixando de investir em alguns nichos que pode ser o nicho da empresa de vocês. Por quê? Porque vamos para o digital e, de repente, não pega. Não são todos que têm a minha idade e que são sensibilizados pelo digital. E quem foi meu aluno, eu fiz de propósito. Eu levei essa propaganda da Mercedes e um monte de gente mais jovem não sabia, porque era da minha geração. Então, eu mostrei como é bom quando a gente tem algo que não é para a geração quando da você está fora. Quero só fazer um parênteses aqui. Outro dia eu estava no aeroporto para embarcar e uma senhora estava com dificuldade de embarcar, recém-operada, e a companhia exigia que ela tivesse o atestado médico. Ligou para o médico falou assim, olha, quem pode te dar esse documento, essa declaração, é a minha secretária, porque eu não passo e-mail, porque era só ele mandar para o e-mail dela, então ele não tinha como passar o e-mail, ou seja, acho que teve que tirar a secretária da folga para ir no consultório para poder a secretária passar o e-mail para a paciente poder embarcar. Então, é isso, quer dizer, não é todo mundo que hoje acessa a internet, nem se atualizou a esse ponto, né? Tem que considerar também esse tipo de público. Acho que um complemento aqui me veio isso que eu achei curioso e fiquei pensando aqui, não tem uma conclusão e não sei. Mas agora, não sei se alguém já ouviu falar, a questão, claro, já ouviu falar, o inbound marketing, que está aí, né? Enfim, que é uma ferramenta bastante atual e muito complexa. Agora, eu estou ouvindo dizer que algumas assessorias de imprensa podem oferecer inbound marketing. Por quê? A assessoria de imprensa produz conteúdo, né? Agora, inbound marketing não é só conteúdo. Tem uma complexidade muito maior. Então, aí eu me lembrei disso porque você falou, Solamita, da questão dos modismos, né? Então, assim, aí a pergunta é bem essa. Até onde a gente navega nesse mundo que está mudando? Enfim, eu fiquei com essa questão, né, na minha cabeça, porque são fronteiras que a gente está quebrando aí, mas há que ter uma certa responsabilidade, né? Porque você chamar de inbound marketing produção de conteúdo, não sei se está correto. Aí me corrijam os universitários e afins aí. Bom, então vou ficar quietinha, porque a minha agência está participando do evento de inbound marketing hoje e amanhã. Então, assim, o ferramental de inbound marketing, sim, ainda é a produção do conteúdo. Mas essa complexidade está em como a gente vai transformar o dito do lead, que você vai captar através desse conteúdo, em, sim, uma grande uma oportunidade final da história toda do funil de vendas. Enfim, é um negócio... É complexo. Não vale a pena a gente falar tanto agora? Acho que não, mas é a questão do modismo que pegou aqui, mas talvez seja a realidade. Acho que era legal até explicar para as pessoas que não é todo mundo que entende dessa linguagem, né? Dá um briefingzinho do que é, para pelo menos os estudantes entenderem. Então, exatamente essa questão, né? A gente tem um processo que são 4 etapas, enfim, né? Desde uma captação de leads, que seriam contatos, né? Leads nada mais são do que contatos. Então, através dessa produção de conteúdo, você vai fazendo essa captação.
E, na verdade, isso é quase que um passo a passo. Assim. Você vai lançando conteúdos que são mais básicos, aí ele, né, seja por e-mail, seja por outro canal, aí ele se interessa, aí você aprofunda o conteúdo, e cada contato, cada ponto de contato de marca de uma ação de inbound marketing, você vai pontuando, né? Uma forma de uma classificação em que você vai qualificando esses feedbacks. Eu quero saber mais sobre isso. Então, você direciona mais um material que a gente chama de um material de profundidade. Então, você pode disponibilizar um e-book, você pode disponibilizar um aplicativo, você pode disponibilizar um infográfico. Então, você vai aprofundando e fazendo ele caminhar com uma evolução de conteúdo até que você chegue no ponto que é o inverso do que a gente vê de comunicação tradicional, uma comunicação mercadológica hoje. Eu grito para o mercado vem. Na verdade, ele vem, porque, de alguma forma, né, o processo é o inverso da comunicação. Ele vai, de alguma forma, perceber o interesse que ele tem no que eu comercializo para ele. Então, é quase João e Maria, né? Você vai jogando as migalhas e ele vai vindo, e dentro dessas migalhinhas a gente vai aprofundando a informação que a gente vai qualificando. Então, por que só determinados leads? Então, a gente começa com 1.000 e tantos contatos, lá na ponta eu termino com 3. Porque só esses 3 realmente vão ser pertinentes para a abordagem que eu quero dar de mercado, ou para o que efetivamente eu estou comercializando para ele, né? Ou o que eu tenho como ação mercadológica nesse momento. Então, é a história de que a gente vai achando novas formas de fazer comunicação. E chances de aprendizado, aí que estão as chances de você crescer no mercado. De conteúdo, você pode vir a fazer inbound com múltiplos canais, claro. Canais. Então, é uma chance aí de mercado, de você se aperfeiçoar. E multidisciplinar também. O profissional de estatística junto com você, ou de performance, de mídia. Sim, o inbound é cheio de métricas. Aí vem a história da complexidade, né? O quanto você vai podendo fazer esse acompanhamento. A gente tem plataformas de acompanhamento, né? Então, a gente vai criando um mapinha, né? Então, assim, a comunicação nunca é avulsa. Então, quando a gente vai desenvolver uma ação de inbound marketing, eu praticamente tenho todos os passos pré-preparados, porque eu tenho que acreditar, né, ou esperar que, se ele tem o interesse de continuar, quero saber mais sobre isso, eu tenho que ter já o passo seguinte, porque é tudo um processo de automação, né? Então, praticamente, eu tenho todo o caminho já pré-preparado até ele chegar, literalmente, a se transformar numa oportunidade, e aí é a hora daí de uma força de vendas ou de um trabalho forte de prospecção mesmo, daí chegar junto, né, e dizer, então agora sim vamos conversar cara a cara aqui, vamos fazer uma reunião. Ou seja, a gente tem que estar abertos para inovações. Sim. Mas eu tenho que responder para quê. Até quanto isso é... Né, para quê? Qual é o meu objetivo? E não modismo. Sim. Tem que ser relevante. Relevante. Né? O conteúdo tem que ser importante para quem vai se sensibilizar, né? Aproveitando, já que estamos falando de inbound e assessoria e tudo mais, eu perdi a pergunta que tinha, mas era a questão da assessoria de imprensa para promoção de marca. Está aqui. Não, já perdi. Meu Deus. Anônimo, cadê você? Mas, enfim, era alguém que eu perdi, daqui a pouco eu vou achar de volta. Mas era uma questão de falar sobre assessoria de imprensa na promoção de marcas, que tem alguns veículos que citam marcas, né, citam o nome da marca, tem outros veículos que não citam o nome da marca. Então, como pautar isso e como fazer com que, de alguma forma, qual é a intenção que a gente tem num trabalho de assessoria de imprensa para fomentar isso no veículo de comunicação. Vou achar a pergunta direitinho aqui. Acho que a melhor empresa disso é a indústria automobilística, a de Fórmula 1, né? Que coloca no chapéu do camarada e não tem como a imprensa... Por mais recorte que você dê... Cortar, uma hora vai aparecer. Está na testa do camarada. Uma das dicas é essa. Mas, principalmente... ser relevante com conteúdo, principalmente. Você tem que ter o que falar para você chegar numa Dulcineia e ela querer fazer a tua matéria. Então, você tem que ter o que falar, né? Tem que ter argumento. Tem que ter argumento. Tem que ter o poder de convencimento.
Quando vocês falam de marca, é interessante. Muitos anos atrás, você conseguia fugir da marca quando você ia entrevistar um jogador de futebol, até na hora de fazer a filmagem do jogo no campo. Depois, as empresas foram enchendo as bordas dos campos de futebol com as suas respectivas marcas. Tudo nas camisetas. Hoje, quando tem a coletiva, que termina um jogo, tem lá o quê? Um painel. Não tem como escapar disso, né? Na corrida de Fórmula 1, da mesma forma. Não tem como. Eles foram fechando tanto quadro que não tinha mais o só o olho do entrevistado, agora não tem mais jeito. Né? Às vezes a gente vai numa empresa e a pessoa até prepara um banner com a marca atrás. Aí a gente, muito delicadamente, fala, olha, acho que aqui o ângulo fica melhor, se tem uma estante atrás, é melhor por causa da iluminação. Tem que ter esse cuidado, porque o departamento comercial é que vai cuidar do merchandising, né? Não é o jornalismo. O jornalismo que é só a notícia, a informação. Tem essas diferenças às vezes hoje. Eu entendo essa pergunta no sentido de, muitas vezes eu dava fonte para os colegas jornalistas e aparecia lá só o nome e não citava de onde era, entendeu? Agora o Jornal Nacional está dando, né? Diretor do INSPER, diretor do Einstein. Mas antigamente era só médico, diretor. Então, assim, vai da gente também depois replicar nas redes sociais nossas, nas nossas próprias mídias, que a gente foi entrevistado, que a gente foi fonte. Mas aí vou botar a Dulcineia na jogada aqui, mas acho que hoje também é a mudança da percepção do espectador, né? Hoje a gente precisa desse discurso da autoridade. Antes você dizer o médico já valia alguma coisa. Hoje o médico, então é o médico do Einstein, é o professor da FAI. Então assim, isso hoje é uma chancela da informação a qual você está dizendo. Querendo ou não, o veículo é responsável também pelo que ele diz. Então, a hora que você joga o terceiro junto, você também está chancelando, né? Você está usando essa qualificação e essa sustentação do que você está tentando repassar no teu conteúdo, né? Acho que faz parte desse papel. Se é uma reportagem na área médica, não tem como fugir. Você vai dizer que é um avanço científico, um determinado procedimento inovador no Hospital X. E vai aparecer um médico, é um cientista de uma determinada instituição de pesquisa. Você tem que nominar, não tem como fugir disso. Agora, quando você vai num supermercado, aí é diferente. Dá um trabalho danado, inclusive, para você não expor marcas, né? Quando o repórter aparece, quando o entrevistado aparece, você dá uma disfarçada. Você vai até mostrar que os supermercados estão fazendo determinadas ofertas e tal. Vai entrevistar consumidor sem necessariamente mostrar a marca, porque você não está fazendo comercial, você está dando uma informação, está trabalhando com a notícia. Mas aí também a gente vê assim, de novo, e voltamos à pergunta que leva ao nosso tema de hoje. Vou falar uma coisa bem objetiva, talvez seja má. Mas tem empresas que não querem pagar direitinho os profissionais qualificados e acham, né, desculpem, mas é uma realidade, e acham que mandar um release é quase um texto publicitário, assim, né? E jornalista do outro lado não é bobinho, né? Você sabe o que é uma pauta, você sabe o que realmente abre a possibilidade disso virar uma matéria, que é um conteúdo que tenha coerência com o veículo e com uma informação que pode ser de interesse comum ou para a sociedade, enfim, e outra é eu querendo meramente anunciar a minha marca. Logicamente, toda marca não está lá para fingir que não existe. Mas aí, né, então, assim, vem a diferença de por que a gente cita a marca ou por que a gente não cita a marca. Não é porque o veículo é malvadinho e nem porque o jornalista não está afim. É porque não é coerente. Ou release, muitas vezes, ou a pauta que você recebe. Não é? Eu acabo... Sim. Eu fiquei no silêncio. Silêncio do motorista de ônibus. Quanto que eu falo? Será que eu fico quieta? Mas realmente essa situação de explorar. É que eu particularmente, eu fico muito furiosa em algumas situações atuais. Por exemplo,
E não é arrogância, não é, sabe, mitidez, entende? Mas tem lá, a gente tem vários endereços no Facebook para sugestões de pautas, trocar ideias e tudo mais. E eu não sei por que cargas d'água que aquela pessoa que não tem nada a ver com jornalismo, com relações públicas, com comunicação, com nada, é aceita para esse público, para esse grupo. E aí a gente começa... Primeiro, fico pensando assim, quem que permitiu que essa pessoa entrasse? E daí a pessoa entra e fica muito claro isso, que está tentando vender algo totalmente comercial, não é uma notícia. Porque aqui nós não temos só pessoal, vocês não são só da área de comunicação, tem empresários que, de repente, até não conhecem, desconhecem, que a comunicação de um é uma coisa, a comunicação do outro é outra coisa. E aí entra essas pessoas que não têm nada a ver nesses meios, e aí eu acho que a pessoa que não é da área se sujeitar a fazer isso, ela está sendo conivente ao empresário que não conhece o que é comunicação, e aí esse empresário ele não está investindo, ele está custeando, né? Porque ele tem custo, ele não tem investimento. Investimento é de longo prazo, o custo ele está perdendo, né? Ele está arriscando. E aí nossa, eu sou formada há muitos anos, eu sempre digo, puxa, por isso que eu fiquei no silêncio, puxa, mas vai ano, vem ano, vai ano, vem ano. A gente continua ouvindo as mesmas coisas, sabe? Né? Ou seja, estava na hora já dos empresários compreenderem. Peraí, comunicação é algo que tem que ser feito por alguém que entende de comunicação. Porque, gente, uma comunicação mal feita para corrigir. A gente perguntou aqui se a Odebrecht vai sobreviver ou não, a gente não sabe. De repente vai ter que mudar de nome. Ou veja quanto que eles estão perdendo, né? A gente estava falando semana passada da United Airlines. Da United Airlines. Exatamente, eu estava falando, 250 milhões eles já perderam, de dólares, né? Eles já perderam. Do valor de bolsa, né? De exatamente, porque aquela situação de arrastar o passageiro. Eu fiquei pensando, se fosse eu, Jesus, eu ia arrancando o tapete. Ia dar mais eu provavelmente ia sair bem mais ensanguentada que o caboclo lá, porque eu ia lutar bravamente. Eu vou aproveitar aqui, e aí também perdi mais uma das perguntas aqui, mas acho que vale. A gente falou hoje de que comunicação ser feita para profissionais da comunicação, a gente falou de digital, a gente falou de engajamento, a gente falou de propósito, a gente falou de investimento, a gente falou de crise. E acho que aqui tinha uma das questões aqui, é que assim, se a gente pode indicar bibliografias e material sobre tudo isso que a gente falou, então daí já engato isso, né, para a gente ir quase preparando um fechamento aqui da nossa discussão de hoje. Quais os desafios daqui para frente? Qual é o futuro que a gente vislumbra para tudo isso? Os modismos, né? É o inbound ou não é? Eu acho que assim, o nome da ferramenta é o de menos, né? A gente sabe que a gente vai continuar fazendo comunicação de algum jeito. Se é publicidade na TV ou se vai ser através do serviço de atendimento ao consumidor 14.0, daqui a pouco, né? Interessa que a gente vai continuar tendo esse papel de ter que falar com pessoas. Somos marcas feitas por pessoas, para pessoas, com pessoas, então faz parte desse nosso papel aí no meio do caminho. Mas qual é o desafio? O curto prazo que seja, o que vocês veem por aí? Para onde caminha a humanidade? Olha, eu acho que os modelos de negócio estão mudando, né? E a forma de se fazer a comunicação também está mudando junto, né? Então, toda a questão da colaboração, né? Das plataformas colaborativas, aí a gente está vendo, enfim, aplicativos e empresas que estão atuando nessa área com muito sucesso já. Eu acho que o mundo está caminhando por aí. Um outro desafio, acho que também nessa linha, é a questão dos próprios empregos, né? O que vão ser das nossas funções num curto prazo, né? A gente sabe que tem já profissões que vão deixar de existir, né? E funções que hoje não existem, que já são, né, estão passando a ser necessárias, e daqui a pouco vai ter gente se formando nisso, enfim. Então, acho que é esse olhar, assim, né, se for falar de futuro de uma forma mais ampla, eu acho que essa questão da colaboração, modelo de negócio colaborativo,
envolvimento, engajamento dentro da empresa, com o consumidor, com os mercados, com a questão da ética, da compliance, a conduta. Assim, acho que a gente está passando por uma revisão, né, de valores, inclusive. Isso está impactando diretamente no nosso trabalho. Então, eu acho que a um curtíssimo prazo a gente vai ver já está vendo, né, grandes mudanças, inclusive no trabalho que a gente faz hoje. Acho que uma parte do que a gente falou aqui já dá o tom do que é essa mudança, né, que a gente já tá vivendo. E acho que a questão é, por mais que seja o digital que está aí, presente, tem essa questão do olhar, né? Então, a comunicação humana é o que vale. Aí eu acho que a publicidade, o jornalismo, as relações públicas, enfim, todas as áreas aí das disciplinas, elas vão ter que manter esse olhar. É o humano, né? Então, o face a face, né, o olho no olho, não vai poder deixar de existir, né, em algumas situações. Então, numa hora uma crise, o que conta mais, né? Um comunicado por e-mail para os funcionários ou o seu chefe reunindo você na mesa e explicando, pessoal, o que está acontecendo é isso, é a credibilidade. Então, acho que a gente está passando por essa transformação aí. O futuro é isso. Eu queria pegar um gancho no mundo disruptivo que nós estamos vivendo, do próprio jornalismo, que nós, eu e Sulamita e do Cine, mas eu e Sulamita, somos de uma geração que eu imaginava que, em pleno 2017, teríamos ainda jornal. E nós presenciamos um grande jornal indo para uma plataforma digital. Completamente digital. E como fica a assessoria de imprensa nesse modelo que a gente aprendeu e ainda aprende nas escolas, nas universidades ainda, que vamos para o impresso, vamos para a TV, vamos para o jornal. Tem a redação. Tem a redação. E hoje já não tem redação. E como fica o nosso clipping, que é a mensuração do nosso resultado? Para onde vai tudo isso? Então, o valor, é a gente pensar fora da caixinha das nossas áreas e ver que é um mundo maior e ele está mudando toda hora. Então, nossa maior empregabilidade é continuar evoluindo. Então, em qualquer uma das áreas, ou da comunicação, ou da mídia, ou da estatística, ou da filosofia, é levar valor, é levar relevância. E estar sempre antenado, porque o mundo, as gerações, hoje os millennials já estão aí consumindo. O que eles já estão quase praticamente sendo contratados, né? Tomando os nossos lugares. A gente está preparando eles para isso. Somos professoras, fazemos parte, inclusive, desse processo, graças a Deus. É um novo, né? Eu acho que é isso. Consumidor. 10 anos atrás, quando a internet completava a sua primeira década, já se falava em jornalismo multiplataforma. E a gente se perguntava, mas o que é isso, jornalismo multiplataforma? É o comunicador que tem que saber escrever para a internet, escrever para o rádio, fazer televisão, fazer jornal. Quer dizer, o jornal já está indo para o meio digital. Começava-se a inserir no meio eletrônico o programa de televisão, o telejornalismo, as rádios criaram as suas web. Então, quer dizer, a gente vai acompanhando toda essa evolução, tem que se adaptar a tudo isso, e as novas gerações que estão chegando aí estão muito mais à frente desse tempo, desse momento que a gente está vivendo agora, porque eles são muito mais ligeiros, mais digitais. Mas, independentemente de toda essa evolução, não se deve deixar de lado a questão do respeito, da ética, da responsabilidade com a informação com a qual a gente lida. Isso é fundamental. Então, o grande desafio, realmente, é a responsabilidade com o conteúdo, com a informação e com a ética. Eu acredito seriamente que a gente está no meio do olho do furacão, assim, sabe? Quando você sente que tudo em volta está mudando, em alguns momentos eu não paro de estudar porque eu fico pensando para onde que a gente vai, né? Nessa situação toda.
Mas eu sinto, dentro das empresas, uma necessidade muito grande, e aí entra a história de tudo que nós falamos aqui da comunicação, não sozinha como área, mas ela transversal em todas as áreas, em todos os negócios, mas a necessidade de, cada vez mais, uma empresa muito ética, muito transparente, né? Em todos os sentidos. E a empresa que vai, a questão do branding mesmo, da marca mesmo, é aquela empresa que ela tem que ter uma ideologia. Ela não pode mais, a gente vê isso, ela não pode mais ter lucro pelo lucro, como sempre foi, né? Então, essa é uma discussão que eu sempre comento muito em sala de aula, na época de planejamento e tudo mais. O que a área de administração quer e o que a área de comunicação e marketing quer, né? Então, a área de administração quer que venda bastante, que quer que seja o preferido da lista de vendas e tudo mais. E a área de marketing quer que ele seja lembrado, né? Quer que ele tenha uma memória no momento da decisão. E isso mostra que, inclusive, várias marcas de cerveja, de alimentos, que não são as primeiras, no teste cego, elas são escolhidas por primeiro, né? Mas no teste claro, onde eu vejo a marca, ela perde, né? Então, eu acredito que, com o passar do tempo, nesse momento que a gente está vivendo, isso vai ficando mais claro, a questão da ideologia da marca, da marca defendendo uma ideologia além desta venda. E aí, gente, eu conversei há pouco tempo com um cliente que eu ainda estou fazendo consultoria com ele, espero que não esteja aqui, porque ele vai entender que, se ele estiver, eu estou falando para ele, que eu falei para ele assim, a sua empresa... Ou, na verdade, é bom que ele esteja, vai que, né? Mas é que eu estou indo devagarzinho, porque ele ainda não está entendendo o que eu quero. Eu comentei com ele há pouco tempo assim, a sua empresa é uma empresa grande e vocês precisam defender uma causa. E a resposta imediata foi, a gente ajuda o pequeno cotolengo, né? Então, muito... Isso não é, gente, sabe? Assim, é muito sério isso. A empresa hoje ainda pensar que um presente no final do ano, que uma cesta básica para o funcionário, isso é uma causa, né? Então, por isso que eu digo, a ideologia, ou seja, o consumidor procura outras formas de consumo, né? O consumo consciente e tudo mais. Da mesma forma, a empresa vai ter que se ajustar. Da mesma forma, a comunicação vai ter que se ajustar. Então, eu acho que é todo um processo. Isso é muito legal, porque é um crescimento para todo mundo. Vai ter hora que a gente vai ficar desesperado, mas é nesse desespero que a gente evolui. Então, é sorte para nós. Eu, de novo, né, falando desse bracinho mais publicitário, mais mercadológico, desse olhar da comunicação, né, vocês são mais organizacionais, eu sou mais mercadológica, né, com a comunicação integrada, entendendo que isso é uma grande integração. O que a gente tem discutido muito, né, a gente, falo eu como agência e outros parceiros, enfim, que as agências de publicidade, no fim das contas, elas, sim, já estão se reinventando, não vamos entrar de novo, né, nesse processo que, sim, a gente tem que sair da caixinha, se reinventar, estar up-to-date. A coisa, não que seja óbvio, né, se fosse a gente em 2017 ainda não veria coisas como a gente vê até hoje, mas a gente tem pensado muito em performance, a gente tem pensado muito em como ser muito mais parceiro dos negócios, das empresas, não a performance de resultados puramente, assim, né, mas a performance desse processo. Então, a gente é muito preso em projetos de success fee, né, você se prender a resultados que a empresa alcança e com as ações comunicacionais que você desenvolve, isso reverte em percentuais para a agência, querendo ou não, são novas formas de remuneração, né, a se pensar também, não é mais o clássico bonificação, não é mais o clássico FII mensal, que nem todo mundo tem dinheiro. Então, muitas vezes a gente tem trabalhado com projetos numa remuneração muito de custo, né, assim, eu tenho que pelo menos pagar a hora do meu funcionário para poder desenvolver uma ação comunicacional para você. E todo lucro, todo potencial que isso vai trazer, que seria esse success fee, né? Assim,
se tudo isso der certo, você ganha, e automaticamente daí eu também ganho um percentual em cima disso. Então, isso tem sido uma nova forma que a gente tem visto, inclusive de remuneração das agências, né, pelo menos algumas agências aí que a gente tem falado também, a gente na Ponto está fazendo isso também. E ser muito mais consultor, né, muito mais estrategista da comunicação, né? A gente não tem mais o tradicional receba um briefing e simplesmente cumpre-se, né? Ou assim, né, coisa muito solta. É muito mais as tradicionais perguntas de para que serve isso e o que isso tem a ver com toda a história, né? Com o que Maria leva no fim das contas. Maria, no caso, marca. Maria, no caso, a agência. Maria, no caso, a campanha que você vai fazer. São várias Marias nessa decisão. Mas para que a gente está fazendo isso? O que isso tem a ver com a estratégia de marketing que você tem, com a estratégia de mercado que você tem, com a tua estratégia de branding e, em pleno 2017, quantos e quantos clientes você ouve numa reunião de briefing e tudo mais, qual é a tua estratégia de branding? E eles fazem uma cara de abajur, tipo samambaia avenca, assim, né? Tipo quase cinza. A gente tem uma parede vermelha na agência, ele vira vermelho tudo igual, assim, né? Quase camaleônico. Né? E não são empresas que abriram ontem, né? São empresas que têm 60 anos de mercado. Qual é a estratégia de branding? Tipo, a gente tem um logo. Não é isso, filho, né? Para que você está comemorando 60 anos? O que te trouxe até esses 60 anos? Isso é branding. Então, é conseguir fazer com que o próprio cliente, né, o exemplo que eu dei ali, é o motorista do ônibus, é o motorista do caminhão, fazer parte, inclusive, do pensar dos insights de comunicação, né? Trazer a responsabilidade não é só do lado de cá. Daí não deu certo a campanha, a culpa é da agência. Não, a culpa faz parte deste planejamento ao qual você também fez parte. Então, assim, trazer mais para dentro da agência, trazer o cliente também como parte de um processo decisório da estratégia de comunicação, e olhar muito mais como uma consultoria. E, com isso, querendo ou não, abrir para parceiros. Teve uma das perguntas, enfim, vou pedir desculpas, porque, né, a coisa começou a vir, a gente vai falando, nem conseguiu dar atenção a todas, mas tinha uma das perguntas, acho que foi a Luana, está aqui na minha frente, por sinal, né, que assim, todo mundo faz tudo, então a gente virou profissional bombril. Muito pelo contrário. Quando você se coloca como um estrategista da comunicação, você conhece muito bem os papéis. E isso tem que ser muito claro, né? Eu vou até o limite em que eu sei que vai ser necessário se preparar para a crise. Então, Sulamita, amiga, vem. Eu preciso entender que isso vai para a assessoria de imprensa. Então, a gente chama os parceiros. Então, assim, o pacote do que se vende hoje em comunicação não é eu resolvo tudo. A gente realmente não é dono da comunicação e nem dono de tudo. Então, assim, é trazer as pessoas, é chegar no limite em que você vai ter que, sim, olhar e dizer, se prepara, porque se isso der um problema lá na frente, então media training, então reputação de marca, ou pelo menos conversar quantas vezes, né, Sula, a gente assim não teve o contrato firmado, mas trocou figurinha para saber para onde corre. Então, assim, a gente, né, é um mercado, e Curitiba, querendo ou não, tem essa vantagem, né? A gente conhece as pessoas estão aí, as pessoas não são inacessíveis para que a gente possa trocar com elas. Então, esse bate-papo acho que é um dos melhores exemplos, né? A gente fomentar uma discussão, a gente conversar sobre. Então, da mesma maneira como a gente está fazendo aqui, é a conversa da mesa do bar, né? Assim, é conseguir trazer à tona discussões que vão levar a todo mundo evoluir nesse processo de comunicação, inclusive o próprio cliente, ele faz parte desse mesmo crescimento que a gente quer dar para a comunicação. Qual é esse propósito? Qual é esse posicionamento? Qual é essa imagem de marca que você tem? Qual é essa causa? A causa não é a social pura e simples, eu ajudo, né? A causa de marca, a causa que vai, inclusive, para o funcionário dele, para o parceiro dele, para o fornecedor dele. Então, como fazer com que ele também entenda todas essas partes, né? Então, a gente é mais quase que um consultor estratégico de comunicação para ele. Até porque, se a gente faz tudo, a gente acaba não fazendo nada. Não faz nada, né?
A gente até começou a falar juntos. É muito importante essa pergunta que falou da questão do Bombril, né? Bombril. É muito importante, tá? Veja, conhecimento não quer dizer que a gente vai fazer tudo. Só que você precisa saber. Se você tem conhecimento, você percebe. Aquilo ali é exatamente o que você falou. Por favor, hein, gente? Não saiam fazendo tudo que vocês vão fazer cacaca. Mas estudem, conheçam, né? Leiam, abram a cabeça. Porque a resposta, às vezes, não está só na comunicação. Está em outra situação. Não, e a história do estudem, né, a gente, querendo ou não, a academia traz uma visão bastante generalista, né? E é função da academia fazer isso. Mas é muito mais para a gente também ter a noção da qualidade do que você vai trazer, da qualidade do fornecedor, do parceiro com quem você vai contratar. Não é qualquer assessor de imprensa, não é qualquer gestor de crise, não é qualquer jornalista, não é qualquer publicitário, só porque ele está com o diploma na mão, né? Então, o saber um pouco de tudo é também para validar o que a gente vai qualificar para ser o parceiro que vai entrar num projeto, muitas vezes, com você, né? Veja, isso que você falou é muito importante, né? Eu preciso saber para poder contratar, porque senão eu não consigo Como é que eu vou avaliar? E aí eu fico refém. E quando eu fico refém, eu recebo o que sempre foi entregue. Filme, release, né? Folder com quatro dobras, cheia de textos, que daí eu digo que é um folder. Você não tem o qualificador. Né? Porque um folder com 4 dobras, cheio de texto, é um folder, você não tem resposta nenhuma, né? Meus alunos já estão acostumados com isso. A gente combinou Ficou bonitinho. Que não ia falar. Não, mas não Esqueceu, foi, né? não foi. Acabei de me lembrar. Corta o microfone. Desculpa, Douglas. Não, mas a gente não falou nada pior dessa vez. A gente se cuidou, você viu, né? E com isso eu esqueci o que eu ia falar. Agora eu já perdi. Fio da meada. Era sobre essa coisa do profissional bombril. Mas o teu folder me atrapalhou, Sulamita, desculpa. Já? Tinha a questão ali, se a gente puder indicar algumas bibliografias, eu algumas vi. fontes. Acho que a pessoa que perguntou, inclusive, falou de comunicação interna e tal. Se a pessoa Se não sou perdido, acho que foi Fabrício, mas eu não tenho certeza, porque ele se perdeu aí na multidão de perguntas. Está acessível no Facebook. Eu posso sugerir alguns livros, inclusive um de comunicação interna bem legal, que tem vários artigos bastante atuais também, de reputação. Então, acho que talvez seja mais fácil, né, um caminho direto ali pelo Face. Eu disponibilizo várias indicações. Isso é legal. E, olha, a questão do conhecimento. Tem um livro simplesinho que a gente compra até em supermercado, se chama Subliminar. Ele é muito interessante e é um estudo psiquiátrico. Entende? Que mostra um estudo neurológico que mostra as reações. Porque, quando eu me formei, não se acreditava em linguagem subliminar. Não existia. Eu queria, então, dar uma dica, já que a gente está falando de causa. Eu estou lendo um livro, ainda não terminei, está no metadinha ainda. Propósito, Joey Rayman, que fala justamente de como engajar as pessoas com uma causa. Então, a empresa faz 60 anos, qual que é a origem dessa empresa? Qual que é o propósito dela? Como você chegou até aqui, né? Isso. A tua história está essa nisso. Trajetória, esse caminho. Então, é comemorar esse caminho, né? É contar essa história. O Sam Walton existe e ainda é referência porque, justamente, ele deixou todo um legado. Então, esse livro é bem interessante, que ele fala justamente disso. Assim, construa um propósito, construa uma história, um legado das marcas, junto aos colaboradores também. Fica a dica. Hashtag fica a dica, né? Que é a questão da identidade, né? Que aí é um tema que eu estou estudando também no mestrado. E tem alguns títulos bem bacanas, que é a identidade da marca, a identidade da organização, que traz tudo isso aí para essa discussão também. Mas eu não lembro agora o título de nenhum livro, então... Isso que eu estava aqui também pensando. Assim, eu só consigo lembrar dos posicionamentos da vida, que são clássicos, assim, mas acho que é bem isso que a Denise colocou. O canal está aberto, né? Cheguem na gente. Vocês podem achar a gente também pelo site da FAI, né? Como, né, dentro da área de cursos, ali vocês acham os nossos contatos. Um clássico e-mail ou Facebook. A gente está lá 24/7 também para trocar mais algumas informações e algumas figurinhas com vocês. Douglas, você quer falar alguma coisa, por favor?
Primeiramente, eu gostaria de pedir a todos uma salva de palmas para as minhas meninas. Parabéns. Mais uma vez deram show. Ficamos à disposição aqui na FAI. Aqueles que não conhecem o prédio estão convidados a um breve passeio. Eu diria que não é um city tour, é um building tour. Subindo pelo elevador até o 5º, 4º ou 3º andar. Vocês podem conhecer as nossas salas, assim como estão à disposição. Pessoal, sejam bem-vindos aqueles que vieram pela primeira vez. Espero vê-los de novo. Estaremos sempre por aqui à disposição de vocês, tá ok? Muito obrigado pela presença. Até mais.